E aí, cara, para a gente finalizar, Pedro, fazer uma abordagem geral da Copa, é, cara, eu acho que assim, eu não vi as favoritas ao título apresentarem um grande futebol. Acho que é uma Copa que começou bem morna. Acho que é uma Copa muito parecida com a Copa do Mundo de Clubes, onde você teve as seleções europeias, né, os times europeus, perdão, na época, com bastante dificuldade nos primeiros jogos, mas depois, quando engrenou, o negócio fluiu e eles conseguiram, né, chegar em grandes condições aí nas fases finais, como foi o que aconteceu. Então, eu acho que a Copa do Mundo de seleções está no mesmo estágio. As grandes equipes ainda estão começando, muito pouco tempo de preparação, final de temporada europeia, muito jogador cansado, algumas lesões que modificam a estrutura do time. E aí eu acho que não engrenou, sabe? Por mais que a gente tenha, por exemplo, a Argentina ganhando de 3-0, mas foi uma Argélia também praticamente inoperante no jogo. O Zidane, goleiro, muito mal na partida também. Então, não vi também uma Argentina ali que, de fato, teve o controle do jogo porque é imensamente superior, e sim porque pegou uma seleção da Argélia que realmente respeitou demais o confronto, errou praticamente muito, né, principalmente na marcação do Messi, né, e acabou aí conseguindo, tendo essa dificuldade para construir o resultado. A França, por mais que o resultado tenha sido 3-1, mas foi um resultado muito construído apenas no segundo tempo. No primeiro tempo, a França penou muito, né, para poder fazer o jogo dela, né? O Senegal teve bola na trave e tudo mais. A Alemanha pegou uma seleção muito incipiente, como o Curaçao, e mesmo assim, como você falou, no começo ainda penou um pouco, né? Tomou gol de empate. A Espanha, de forma surpreendente, também parou no Cabo Verde, né? E não conseguiu também, mesmo com o Lamine Yamal, com todo mundo, não conseguiu. Aliás, o Yamal teve que entrar em campo, né? Ainda não está 100%, provavelmente num jogo que o próprio De La Fuente imaginou que seria assim, pô, vou dar uma poupada aqui no, Mas no, é, no Yamal aqui para ele poder se recuperar, mas não teve jeito, precisou botar e não conseguiu também resolver. Portugal, como sempre, uma decepção, né? Empatou com o Congo, talvez aí seja até pior, porque estava ganhando, né? Então tomou o empate. A gente teve a Inglaterra, talvez tenha sido melhor, porque pegou uma seleção mais forte, que é a seleção da Croácia. Então, assim, eu acho que a Copa do Mundo, com base no primeiro jogo, tá completamente aberto, né? Ninguém chegou batendo no peito e falando assim, eu vou ganhar esse negócio. Então, acho que ainda tem muito campo para melhorar todas as seleções. Não acho que a Espanha deixe de ser favorita porque empatou com o Cabo Verde, nem Portugal deixe de ser uma seleção forte porque empatou com o Congo, né? Mas liga um sinal de que, olha, não é bem assim, né? Ainda tem uma competição a ser jogada e que esses times ainda vão encaixar, então muita coisa pode acontecer e acho que a seleção brasileira está nesse bolo. Sinceramente, assim, olhando para a seleção brasileira e olhando para as outras seleções, eu não consigo ver uma discrepância tão absurda que fale, cara, não tem como a gente chegar longe, não tem como a gente tentar ganhar. Acho que está todo mundo hoje no mesmo nível, a ver como vão ser os próximos jogos. eu concordo 100%. Acho que tá todo mundo no mesmo nível. A seleção brasileira tem um grande time. Me decepcionou muito, assim, não me decepcionou porque eu bem gosto de ver uma zebra, para te falar a verdade. Mas a atuação de Portugal, por exemplo, me decepcionou muito. Eu achei que ia entrar muito bem, o elenco de Portugal é muito bom, mas não consegue jogar. A Espanha parou no Rosinha. Rosinha fez uma partida histórica, conseguiu segurar a Espanha, nem com o Yamal, né? Chegou lá. A Argentina, como você falou, acho que a Argélia contribuiu muito para o resultado, mas é sempre bom ressaltar o que faz Lionel Messi, né? O meu grande ídolo no esporte, desde pequenininho, ele que me fez assistir futebol e hoje em dia, com 38 anos, ele continua fazendo o que ele fazia quando eu era pequenininho. Então, assim, absurdo o que esse cara faz. Mas a Copa está aberta. A Copa está aberta, Matheus. E o Brasil é uma boa seleção, tem um bom técnico. Eu acredito 100%.
Acho que é óbvio que a gente vai analisando rodada a rodada, mas é importante a gente fazer essa pontuação também de que das seleções ditas como favoritas também, talvez com exceção aí da Inglaterra, que foi a que pegou um rival à altura, que o time da Croácia é Uhum. uma boa seleção, apesar de uma geração já envelhecida, provavelmente não, a última Copa No último dessa Copa. geração de Perisic, Modric, etc. Mas o restante todo fez partidas aí que podem melhorar bastante. E no caso da Argentina, eu acho bastante interessante, porque, assim, talvez de todas as seleções ditas como favoritas, caiu no grupo tecnicamente mais fácil, né, Uhum. com adversários mais simples. Isso eu acho que pode ser uma grande armadilha também, sabe, Pedro? Porque a Argentina não deve encontrar dificuldade para ganhar da Jordânia, nem dificuldade para ganhar da Áustria, né, que eu acho que é outro time do grupo. Mas, então, assim, mas você vem com jogos de uma certa forma, no mata-mata vai ser um outro tipo de jogo, Ah, uma outra partida. Você pode cair com uma grande seleção e você ainda não foi testado ao longo do torneio. Então, acho que esse é um diferencial, por exemplo, numa seleção como a Inglaterra, que já pegou um desafio forte, que é a Croácia, o Brasil, que pegou o Marrocos. Então, assim, você já teve um confronto de alto nível ali e já liga o alerta: ó, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui tem que melhorar. Eu acho que a Argentina não pegou isso, e sim, isso pode custar muito caro lá na frente, né? Lembrando que a Argentina cruza com o grupo do Uruguai. O grupo do Uruguai está completamente aberto, que é Uruguai, Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. E aí você pode ter uma Argentina e Espanha na no inclusive na segunda fase. O sim. segundo colocado desse grupo pega a Argentina, que fatalmente vai passar em primeiro. Então, olha só como é que o É, negócio pode ser. Quer dizer, você pode ter um Espanha e Argentina nas, na segunda fase. E aí, pô, você já pega uma Espanha que vai vindo um confronto difícil contra o Uruguai, que é um confronto também de equipes grandes, vai vindo uma decepção, como é a decepção contra o Cabo Verde, que liga a chave, né? uhum. Então, assim, olha o nível de experiência que a Espanha teve ao longo da Copa, né? Colocando num cenário de encarar a Argentina, e olha a experiência que a Argentina teve de tipo assim, pô, chegamos lá, passamos o carro e tal, né? Uhum. Então, eu acho que isso molda também muito a seleção. Então, por isso que eu acho que não foi ruim o Brasil ter estreado com o Marrocos. Acho que foi bom. Acho que a gente precisa desses grandes jogos, para não acontecer o que tem acontecido nas últimas Copas. A gente pega um grupo fácil, umas oitavas de final fácil, e aí na hora que chega no grande confronto ali nas quartas de final, a gente sucumbe porque não tem a malícia do jogo ali, desse Exatamente. grande confronto, entendeu? Então acho que é bom a seleção ter esse desafio maior contra a seleção marroquina. Acho que isso dá um potencial até para a gente analisar esse jogo contra o Haiti, ver a postura do time em campo e tudo mais. Sim, eu concordo completamente. Acho que é importante. A Argentina realmente vai passar com tranquilidade, né? Isso pode ser uma dificuldade na frente. Eu acho que realmente isso é muito bom para o Brasil ter começado contra o Marrocos, pegar essa casca já de início, que outras seleções também estão pegando, né? É, a França, por exemplo, que venceu contra o Senegal. O Senegal é um bom time, e tanto é que deu bastante dificuldade para a França no primeiro tempo. E no segundo tempo a França acabou vencendo, né? Aquela diferença que o Olise fez, principalmente. O Olise jogou muita bola no segundo tempo, é um cara realmente diferente. E, e vamos embora. Eu acho que o Brasil começou capengando, mas é importante para a seleção brasileira isso, né? E a Argentina, assim, é a atual campeã, vai chegar num oba-oba danado para as próximas fases do mata-mata, né? Isso pode ser pode ser um tiro pela culatra aí.